Perguntas encaminhadas pelo DCE. Nós, do Movimento Estudantil da UFLA, acreditamos que a nossa luta deve estar atrelada à luta de classes encampada pelas demais categorias e trabalhadores, atuando de maneira conjunta e sinérgica na conquista e defesa de nossos princípios. Contudo, verificamos a longo tempo a exclusão das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da participação na deliberação dos rumos da universidade e até mesmo naquilo que os compete em seu trabalho, passando por jornadas de trabalho desgastantes, realocações de local de trabalho, superexploração de sua força de trabalho, principalmente no período de recesso da universidade, e a verticalidade na tomada de decisões por seus empregadores, vista a quase que impossível organização desses sindicatos. Nesse sentido, se eleitos, como será o olhar e a atuação para esta categoria com vínculos trabalhistas tão frágeis para que sejam valorizados como os demais profissionais da universidade? Ela vai ser essa relação com os terceirizados no que a gente uma gestão pode atuar, porque a legislação ela impede que a gente tenha qualquer ingerência nas empresas contratadas. Isso tanto na distribuição do trabalho, mas também na questão de como alocar qualquer relacionamento da contratante, que no caso é a UFLA, com as empresas na forma de ingerência, traz nossos contratos para uma ilegalidade. O que a gente faz e sempre fez, e todos os terceirizados sabem disso e vamos continuar fazendo, é uma proteção incansável do emprego deles. Esse ano foi isso ficou muito claro. Nós tivemos um contingenciamento durante um período, diversos reitores de diversas universidades optaram para demitir terceirizados. No nosso caso, se a gente fosse não correr o risco de, em determinado momento, a gente ter esse descontingenciamento que nós tivemos até então, nós teríamos que ter demitido quase 300 pessoas. Então, nós, como gestores responsáveis que somos, nós arcamos com essa possibilidade de ter até uma responsabilização administrativa no final do ano, caso o contingenciamento não fosse revertido. Então, o nosso trabalho vai continuar sendo de proteger o emprego dessas pessoas, de, no momento de crise, não optar pela opção mais fácil, como diversas universidades optaram, que é a demissão dessas pessoas terceirizadas. Então, entretanto, qualquer ingerência em relação à empresa ou à relação de trabalho das empresas contratadas é vedada pela legislação. Qualquer pessoa que se manifestar favorável a esse tipo de situação é porque tem um desconhecimento muito grande do que é a legislação de contratação de serviço de mão de obra terceirizada. Então, eu deixo aqui muito claro, não vamos fazer nada que fira a legislação, mas vamos, como sempre fizemos, proteger o emprego. É isso que nós queremos, eles são muito importantes para nós e nós precisamos muito e valorizamos muito e vamos continuar valorizando, como sempre fizemos, esses profissionais que nos apoiam. Dando continuidade às perguntas feitas pelo DCE, acreditamos que o modelo atual de universidade não contempla as reais necessidades da maioria da nossa população. Entendemos que é necessária a modificação radical nos ditos tripés da universidade, com um ensino que não seja instrumentalista, cienticista e tecnicista,
mas naquele que promova a formação de indivíduos críticos e capacitados, não só e somente para atuarem no mercado de trabalho. Com uma pesquisa que não se furte somente na produção de tecnologia para o grande capital, mas que se debruce e pretenda superar o subdesenvolvimento do nosso país e, principalmente, solucionar as reais necessidades do povo trabalhador. E com uma extensão que seja entendida como fundamental para o intercâmbio de conhecimentos populares e universitários, que esteja despida de uma suposta superioridade academicista e que seja a via de mão dupla, que tanto necessitamos para a construção de uma universidade que se apresente como importante para a vida da maioria das pessoas. Portanto, se eleito, pretende alterar tais paradigmas vigentes na direção da construção de uma universidade popular? O modelo de universidade que a gente entende é a universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. Então, a nossa história mostra isso. A nossa história mostra a direção que a gente vai seguir. Felizmente, eu tive a oportunidade de participar da construção desses dois grandes ciclos de expansão que a gente teve, que foi o Reúne e a expansão orgânica. No Reúne, eu, à época, era pró-reitor de graduação, mas juntamente com a equipe capitaneada à época pelo professor Nazareno, nós tivemos um projeto que contemplou grandemente a situação da inserção humanista dentro de todos os cursos de graduação. Naquele momento, era o chamado núcleo fundamental comum, que depois precisou ser aperfeiçoado. Então, essa situação, ela é muito bem contemplada no nosso plano de trabalho, e você que nos está ouvindo, é só acessar esse plano de trabalho, que praticamente o que está escrito lá da formação técnica, mas também da formação de um indivíduo crítico e reflexivo, com características de cidadão que vai fazer modificação nessa sociedade. Então, não é uma promessa de campanha, é a prática que a nossa história mostra. E os cursos, é sempre bom lembrar, a direção dos cursos, elas são estabelecidas por diretrizes curriculares nacionais, e os colegiados dos cursos, eles administram esse currículo em direção ao cumprimento do profissional do egresso, cujas diretrizes curriculares apontam. Então, nós vamos implementar uma grande melhoria no ensino de graduação e de pós-graduação. Por quê? No terceiro grande objetivo que a gente coloca no nosso plano de trabalho é a descentralização, não só administrativa, mas também acadêmica. Então, as pessoas que vão participar da gestão dos cursos de graduação e de pós-graduação são pessoas que estão mais próximas do problema, não como ocorre hoje. Por quê? Porque o modelo hoje, ele é centralizado. Não estou falando que as pessoas são, mas esse modelo foi construído não por nós, mas o Estatuto da UFLA, ele e os regimentos levam a isso. Então, esse modelo que a gente propõe vai ser realmente uma quebra de paradigma. Cursos de graduação e pós-graduação ainda melhores. Agora, as perguntas que foram encaminhadas pela DUFLA. A UFLA está construindo um hospital universitário. A gestão desse hospital será realizada por docentes e técnicos administrativos, contratados por concurso público, ou será realizado por contrato com a EBSER. O que a gente acredita, não há qualquer situação para que o hospital possa funcionar de maneira adequada que não seja construir uma solução junto à EBSER. Todos os hospitais universitários hoje estão sob o controle da EBSER, e aqueles que, por razões que
eram fundamentadas em questões até de viés político, hoje essas instituições elas chamam a EBSER para poder administrar os seus hospitais universitários. Melhorou muito a qualidade dos hospitais, melhorou muito, inclusive, a qualidade dos servidores que são contratados, porque a EBSER é uma empresa pública, embora muita gente desconheça esse fato. Então, a gestão pela EBSER é almejada, nós vamos construir uma solução nesse sentido, já estamos construindo, mas fora do mundo político não existe essa solução, porque a solução técnica da EBSER hoje, ela atingiu o máximo que ela pode apoiar. Cada leito de hospital custa R$1 milhão por ano. Essa é a conta que a EBSER faz. Nosso hospital são 80 leitos, então são R$80 milhões por ano. Só que nós construímos o hospital não porque entendíamos que isso era necessário, realmente era, mas o MEC nos autorizou a construção do hospital e não há saída fora de uma gestão pela EBSER. Essa gestão já está sendo construída, nós já começamos no campo político essa construção e nós vamos conseguir colocar o hospital para funcionar, mas fundamentado na EBSER, porque isso traz qualidade. O hospital é importante para o nosso curso de medicina, o hospital é importante para o nosso curso de nutrição, o hospital é importante para o nosso curso de educação física, o hospital é importante para todos os cursos da universidade, as pesquisas no campo da física, da engenharia mecânica, tudo isso agrega para essa instituição. Sem falar aqui o quanto essa população de Lavras espera por esse hospital, o quanto é necessário melhorar a inserção de novos leitos para o atendimento à saúde com esse hospital. Então, o hospital universitário, ele não é e não será jamais um problema, ele trará uma agregação para essa instituição no ensino, na pesquisa, na extensão e uma melhoria de formação dos estudantes dos diversos cursos da instituição, não somente do curso de medicina. Pergunta ainda que foi encaminhada pela Dufla. Sobre a gestão de recursos humanos, a percepção da comunidade é de que muitas vezes a pró-reitoria trabalha contra os servidores, tomando medidas e ações que beneficiam apenas a gestão. Nesse sentido, temos o ocorrido com a insalubridade. O primeiro laudo foi favorável aos servidores e o segundo laudo negou a insalubridade. A gestão assumiu o segundo laudo como válido e fez com que vários servidores tivessem que devolver o valor recebido. Nesse sentido, qual sua proposta para a gestão de pessoas? A minha proposta para a gestão de pessoas, ela já começa pela prioridade que eu coloquei no nosso plano, que esse plano foi construído a muitas mãos e muitas pessoas ajudaram a gente a definir esses grandes objetivos. O primeiro deles são as pessoas. Então, como sempre fizemos e vamos continuar fazendo, não existiu qualquer gestão dessa universidade que investisse tanto nas pessoas como essa gestão que se termina e que a gente propõe que continue, que você da comunidade nos honre com essa confiança para que a gente possa continuar. Nós precisamos consolidar, nós precisamos melhorar ainda mais. Nessa gestão foram feitos como apoio à capacitação, dada a possibilidade de mais de 300 técnicos administrativos se treinarem. Foi dada a possibilidade de quase 100 técnicos terem mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Essa gestão, ela se preocupa com os servidores e muito. Então, não existe situação colocada que há um interesse da gestão. Existe uma questão de ilegalidade. Essa questão de ilegalidade, não só na gestão de pessoas, qualquer gestor tem que perseguir essa questão da legalidade. Nós precisamos melhorar a questão da comunicação
essa questão da insalubridade, ela é uma questão que ela foi conturbada, mas não foi só uma questão de gestão, não. É uma situação complexa e que nós estamos trabalhando para corrigir todos os problemas que foram encontrados aí nessa construção desses laudos de insalubridade. Então, eu não seria leviano de colocar aqui promessas vazias. Só que uma coisa eu me comprometo, a gestão de pessoas, ela vai ser observada a legalidade com muita conversa, com muito diálogo, com muita construção coletiva, desde que mantida a integridade e a legalidade, para que não coloquemos a instituição numa situação de vulnerabilidade e possamos continuar fazendo para esses servidores, sejam eles técnicos administrativos ou docentes, o melhor que podemos fazer. Nós vamos alçar voos ainda mais altos na valorização das pessoas. A questão da insalubridade, então, é simples, é aliar a legalidade e aliar a valorização das pessoas que sempre existiu. Perguntas encaminhadas pela APG. Qual o posicionamento da chapa sobre o programa Futurice? A chapa é a favor ou contra o mesmo? Aí é necessário, essa pergunta ela deveria ser esmiuçada em dois blocos, talvez. O programa Futuris foi uma proposta inicial que foi apresentada, cuja versão atual é completamente diferente. Então, eu me comprometo com fundamentos, e sempre me comprometi com fundamentos. A minha história mostra isso. Qualquer programa que mantenha autonomia universitária, garantia de financiamento público, garantia de contratação de servidores, sejam eles docentes ou técnicos administrativos, e que mantenha toda a gestão e que qualquer coisa que venha num determinado programa seja adicional ao financiamento público e à manutenção do ensino público gratuito e de qualidade, eu entendo que um gestor não pode ser contra ele. O Futurice, ele vai ser ainda uma proposta enviada ao Congresso Nacional. Lá sofrerão diversas mudanças. A versão atual, ela não conflita com nada do que eu falei aqui, mas essa não é uma decisão de reitor, essa é uma decisão de conselho universitário, que no determinado momento, assim que tivermos a proposta, o conselho universitário, que tem a representatividade completa de todos os segmentos dessa instituição, ele vai analisar, bom, isso é bom para a instituição aderir ao Futurice, porque tem coisas, ao Futurice não, ao programa, porque hoje eu nem sei se o nome dele é esse, ele tem tantas modificações, ele se tornou o quê? Principalmente a questão dos fundos patrimoniais, que muitas instituições grandes já têm, e as instituições pequenas como a UFRA não têm. Então, quando você pega uma UFMG, por exemplo, ela tem diversos prédios no centro de Belo Horizonte, áreas nobres, que rendem para elas milhões de reais ao longo do ano e ajuda a financiar suas atividades fim. Se a gente tiver um fundo patrimonial, que o que se propõe hoje é isso, que o governo federal passará um grande número de imóveis para que isso ajude no financiamento público, por que não entender que seja uma coisa boa para a universidade? Várias instituições já trabalham com esse tipo de financiamento. Então, o FMG, o FRJ, as grandes, quase todas elas. Então, essa decisão não é minha, essa decisão é do Conselho Universitário. O programa Futurice, ele ainda tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. A pergunta encaminhada pela APG é: qual o posicionamento da chapa com relação às diferentes áreas do conhecimento e à ciência? Como
ficam as áreas de educação e educação científica nesse contexto? Mais uma vez eu tenho que falar que a minha própria história mostra o meu comprometimento com as diversas áreas do conhecimento. Na condução da construção do projeto Reúne, do qual eu fui um dos protagonistas, e a implantação do mesmo, ela contou com uma equipe enorme, mas eu na ocasião estava à frente da Pró-Reitoria de Graduação. Nós conseguimos fazer no primeiro ciclo de expansão, que foi o Reúne, e no segundo ciclo de expansão, que foi a expansão orgânica, um grande avanço dessa universidade em direção a uma universidade plural, avançando principalmente no campo das licenciaturas, no campo das humanidades. Eu coloquei isso no debate no debate anterior. Nenhuma das outras duas propostas das outras chapas abordou sequer as licenciaturas. Então isso é fundamental para nós. Nós temos que ter uma ideia. Formar professores não é tão simples. Formar professores, a gente consegue formar poucos professores daqueles que entram nos cursos, mas formar poucos professores é melhor do que não formar professores. Então, a área de educação, ela continuará sendo extremamente valorizada pela nossa gestão, e a nossa história mostra isso, assim como a área tecnológica, como as engenharias, assim como a área de saúde, como medicina, nutrição, medicina veterinária, diversos outros cursos, e assim como a área base nossa, que é a área de ciências agrárias. Ainda precisamos avançar mais, mas só que nós precisamos de um ciclo de consolidação, e é isso que a gente propõe. Precisamos avançar, por exemplo, na área de artes. Essa universidade já tem uma área de humanidades relativamente boa, que precisa ser expandida, e uma área também de educação, que nós trouxemos esse curso de pedagogia, juntamente aí com a construção muito compartilhada com o Departamento de Educação. Continuaremos nessa linha. Nós precisamos dar pluralidade, só assim seremos uma universidade realmente inclusiva, uma universidade que realmente consegue pensar o conhecimento em todas as suas vertentes. Então, não é uma promessa, a gente já pratica isso e vamos continuar praticando isso. Nós sabemos como fazer e estamos fazendo. Então é isso que a gente oferece. A gente oferece para você uma opção segura para que tudo isso que já ocorre seja ainda melhor. Então não é diferente com a área de educação. Perguntas encaminhadas pelo Sindiúfalo. No âmbito da transparência e democratização da gestão em nossa universidade, nossa categoria há anos reivindica as transmissões ao vivo das reuniões dos Conselhos Superiores, CUNE e CEP. Também reivindicamos paridade nos conselhos. Seria possível, em sua gestão, implantar essas medidas? Essa pergunta surgiu também ontem lá no sindicato e eu já, pelo menos parcialmente, eu já coloquei. Eu não tenho problema nenhum com relação à transmissão das reuniões do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mesmo porque ali são todas questões que são públicas, né? Então a gente precisa discutir a respeito da forma de fazer isso, mas não tem qualquer problema com relação a isso. Quanto à paridade nos conselhos, isso não é possível por questão legal. Então, existe legislação que determina que qualquer órgão colegiado na universidade ele seja composto 70% por docentes e 15%, aliás, os restantes dos 30% por técnicos administrativos e estudantes. Então, isso não há como abrir mão. Por isso é que a gente tem a questão do colégio eleitoral para cumprir essa premissa da legislação. Então, vocês conhecem, eu acho que conhecem a nossa equipe, da maneira como ela trabalha. Nós não somos de vender ilusões. Nós não vamos falar aqui de uma maneira populista que nós vamos
trabalhar de maneira paritária nos conselhos e colocando a instituição em vulnerabilidade, que qualquer decisão que seja tomada lá, que ela possa ser contestada judicialmente. Então, eu jamais seria irresponsável, nós jamais seríamos irresponsáveis de fazer uma coisa dessa. Se alguém prometeu alguma coisa dessa, desconfie, porque isso invalida todas as decisões tomadas, seja numa assembleia departamental, seja num colegiado de curso, seja num conselho de graduação ou de pós-graduação, seja num conselho de ensino, pesquisa e extensão, seja num conselho universitário, seja num conselho de curadores. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Então, não me comprometo com isso porque não tem legalidade. Agora, construiremos a forma de fazer a questão da transmissão. Alguns pensam que às vezes essa transmissão ela tem um pouco de problema de logística. Eu acho que a gente consegue achar o caminho sem problema. Não temos nada a esconder e nunca teremos. As decisões ali são de interesse público, a não ser aquelas de sigilo protegido por lei. Então, é isso que nós nos propomos a fazer na próxima gestão. Segunda pergunta encaminhada pelo Sindiúfla. Sobre a jornada de trabalho, é sabido que há trabalhadores e trabalhadoras que atuam em determinadas unidades e setores em nossa universidade, os quais, segundo o decreto 1590, de 10 de agosto de 1995, poderiam possuir jornada de trabalho em turnos contínuos, 30 horas, sem redução de salário. Um levantamento inédito, realizado em dissertação de mestrado recente, defendida por Júlia Simas, na Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta um panorama desigual de implementação das 30 horas, onde 18 universidades adotam um método de flexibilização da carga horária em turnos contínuos. 20 não flexibilizaram e 21 não deram retorno algum à pesquisadora. Essa pesquisa abrangeu a gestão de pessoas de 59 universidades federais em meados de 2017. Qual a posição de sua futura gestão sobre o tema das 30 horas? A minha posição ela é claríssima. Não temos legalidade para trabalhar 30 horas dentro da instituição. Existe um acórdão do TCU de 2015, porque uma coisa é legislação, muita gente não está acostumada com o tema, mas nós temos a legislação, nós temos a jurisprudência, nós temos a doutrina. Então, a jurisprudência são os acórdãos, que sejam eles do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, e para nós, que somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, os acórdãos do TCU, eles nos impõem a direção do cumprimento da lei. Então, isso já é estabelecido e bem estabelecido. Existem 8 reitores, pelo menos que eu conheço, eu não sabia dessa situação, desse estudo, se alguém adota 30 horas, além desses 8, achava que era nesse montante. Eles já estão sendo processados administrativo, civil e criminalmente. Então, isso é uma situação que ela resulta em ressarcimento ao erário. E o ressarcimento ao erário pelo gestor que cometeu tamanha irresponsabilidade. Vamos lançar uma outra luz sobre esse assunto. Hoje, existem algumas propostas na reforma administrativa de que os servidores públicos, eles poderia-se trabalhar com a redução da jornada, mas com redução de 25% no seu salário. Lutaremos também contra isso, porque entendemos que isso não é possível. Nós já trabalhamos com um quadro reduzido de servidores. Se a gente traz as 30 horas
que eu já falei que não me comprometo com elas, e quem se compromete é populista, ele não conhece a legislação, ele quer ganhar votos e depois deixar a instituição ou mesmo servidores em situação de vulnerabilidade. Trazer isso à baila nesse momento, isso dá força, inclusive para essa questão da reforma administrativa, imputando aos servidores a questão dos 25% a menos do salário. Será que a gente não tem que olhar esse lado da questão? Então, a diferença nossa é essa, a nossa história está aí, a nossa história é calcada no nosso trabalho. Você vai correr o risco de mudar isso?